Mensagem dia 13/6/1995. Inveja de alguns padres e bispos. Coragem é que não falta nas pessoas que se dedicam a lutar por um mundo melhor. O que falta é apoio dos que podiam ajudar, mas para não perder seu cargo e seu talento, prefere ficar como está. Porque se derem uma chance a alguém que sabe o que diz, eles têm medo de perder para um pequeno meu que vem com toda a sabedoria que vou dando. Isso acontece, meu filho, no meio do que já está lá dentro. Estão lá dentro. Eles sentem que alguma coisa está acontecendo, porque de repente surge um que nada sabia da minha grandeza e misericórdia, e pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa foi escolhida para tratar dos meus assuntos. Então bate a inveja no coração dos sacerdotes e os que não admitem que tu, meu filho, possa fazer o que estás fazendo, que não estudaste para ser um deles. O que acontece, diz eles, isto não é direito. Eu que sou um padre, ou mesmo diz um bispo, não tenho esse poder? Como é que ele tem? Jamais vou permitir que venha na minha igreja e fale quais são os direitos ou não são. Esse serviço é meu. Assim, meu querido filho Bento, é o que está acontecendo contigo. Mas já está chegando a hora que eles terão que ceder todo o espaço que for possível para tu falares, porque o povo é que vai te querer diante deles, pela maneira da tua explicação e o dom de cura que eu, Jesus, te dei. Os próprios hinos, os teus cantos, é que vão também chamar a atenção de muitos, a ponto de muitos chorarem na hora que estiveres cantando, porque vai tocar no coração de muita gente, pelas palavras lindas que foram escritas. Bento, filho querido, por mais difícil que seja a tua entrada em local não permitido, lá estarás, porque o tempo não espera. É a hora do mundo conhecer quem está com a verdade, e eu não vou deixar que um homem qualquer venha impedir a tua passagem, porque ao teu lado estou sempre, e nenhum ser na terra tem força de levantar a mão contra ti, porque onde não for dito o que era para ser anunciado, estarás falando dos meus direitos. Se a carapuça servir para quem está perto, eles vão ter que sair da frente e não poderão fazer nada. Porque se vier querer impedir, cairá por terra, como eu fiz com Moisés, que quando ele falava, não ficava nada para trás. O seu cajado era mais forte do que tudo, porque nele estava a minha força. Assim, meu filho, serás tu. Com tua voz dirás o que tem de ser dito, para que possa cumprir tudo o que já foi escrito. Levarão à loucura os que manipularam os meus direitos, mas nada poderão fazer, porque não haverá mais tempo. As trevas cegarão os seus olhos e os seus corações ficarão endurecidos como pedra, porque quem não plantou para ajudar os mais fracos, irão apodrecer suas raízes, não crescerão mais, porque é tempo da ceifa. Daí, meu filho, tu serás aquele que abrirá o caminho para eu passar. Nesta hora, todos te reconhecerão que és um verdadeiro profeta dos últimos tempos. Não ficará mais nenhuma dúvida no coração dos que são meus. Serás aliado com o Papa em toda a história da humanidade. Quem não esperava que isso acontecesse, vai ter que ver, porque é como eu quero e não como eles querem. A razão é toda minha, e os manipuladores vão ter que cair fora. Obrigado, meu filho. Coragem tu tens, mas não ficará por aí. Ela crescerá como fermento na massa. Fique com a minha paz. Jesus. Quero começar o meu comentário aqui. Primeiro elogiando o José Roberto sobre o comentário dele ontem lá na igreja, no púlpito. Essa noite eu fiquei pensando no comentário dele e a gente vê como a gente realmente é fraco na fé. A participação na Santa Missa,
né, como ele falou ontem, ele falou muito bem, falou certo. E a gente fala, como ele falou, a gente fala cobrando da gente mesmo, não é cobrando das pessoas, não, cobrando da gente mesmo. A importância da Santa Missa. Se a gente desse o devido respeito, a devida importância para a Santa Missa, a gente não falharia um dia. Mesmo de cama, a gente procuraria participar dela. Mas eu fui educado, como meus irmãos, que também conheceram dessa maneira a educação do profeta, de pelo menos domingo participar. Foi como o José Roberto falou. Mas hoje, na época que estamos vivendo hoje, eu senti essa noite, que acordei de madrugada, pensei comigo, por que não participar? A gente está aqui pertinho, né? Imagina se eu não tivesse amanhecido hoje, eu tivesse partido. Eu ia partir de que maneira? Sacramentado. Eu tinha participado da missa ontem à noite. Hoje poderá ser meu último dia. Amanhã poderá ser o último dia. A missa de domingo é importante, mas as missas especiais também são muito importantes. Mas que missas especiais são essas? Tem as festivas e tem as de todo dia, todos os dias. Porque a nossa vida é muito frágil. Imagina você, amanhã é o teu dia de partir, e você participando de uma Santa Missa. Olha que mérito. Será que Deus vai valorizar aquela alma que está partindo? Acredito que sim. Então, como o José Roberto falou ontem, eu acho que para deixar de não vir uma missa tem que ser algo realmente relevante. Senão, vale a pena assistir a missa todo dia. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Falando sobre essa mensagem aqui, inveja de alguns padres e bispos. Alguns padres, nenhum bispo. Todos os bispos, quer dizer. Porque até onde eu sei, o pai nunca teve um apoio de um bispo. Não conheço, pelo menos. Teve apoio, teve ajuda de alguns padres. Padres bons que vieram participar, que vieram ajudar. Não tiveram medo de perder os seus cargos. Encontraram aqui no profeta e no livro, nas mensagens, realmente a verdade. Algumas questionáveis, mas não tiveram coragem de negar ou de recusar. Participaram aqui, ajudaram muito. Padre Rômulo, Padre Tobias, Padre Francisco Marini, Padre José, lá de Portugal, agora Padre Geraldo, e outros padres que tiveram que se afastar por outros motivos. Doença, ou tiveram que cuidar das paróquias deles. Então, a mensagem já fala, o Jesus já começa a falar. Coragem é o que não falta nas pessoas que se dedicam a lutar por um mundo melhor. Realmente, a gente vê que existem muitas pessoas que querem lutar pelo mundo melhor. Mas, infelizmente, as autoridades, os chefões, né, os que se dizem entendidos, não ajudam. Por isso que o mal está tomando conta. Por isso que o diabo está acabando com o mundo. Porque as pessoas não ajudam. As pessoas que deveriam ajudar não ajudam as pessoas humildes. Mas isso não foi só com o profeta. Isso foi com, até onde eu sei, com vários santos que nunca receberam apoio da igreja. Essa mensagem o pai recebeu em 95. Ele viveu aqui entre nós até 2017. 22 anos. 22 anos praticamente lutando sozinho, sem apoio nenhum. Imagina se, como Deus fala aqui sobre os padres, sobre os bispos em 95, se tivesse mais padres, se tivesse um bispo, imagina como não seria grandiosa essa obra.
Mas não. A soberba, o orgulho, não deixava eles aceitar, eles concordar, ou eles dar a mão à palmatória. E o que o profeta fez? O profeta lutou contra a igreja? Não. Sempre lutou a favor da igreja. Ele lutava contra essa mentira, essa mudança brusca na igreja. É isso que ele fazia. Mas mesmo assim, falando a verdade, o que acontecia? O que aconteceu? Ignoravam ele. A tal ponto de expulsar ele da igreja. Hoje, tudo é aceito dentro da igreja. Umbanda, outras religiões, qualquer religião, qualquer líder, qualquer pastor, se ele for participar de uma missa, ele é convidado. Por quê? Por causa do ecumenismo. Mas o profeta não teve essa oportunidade. Muito pouco mesmo, para reconhecer o trabalho dele. Tanto isso é verdade, que o profeta, quando morreu, quando faleceu, nem padre tinha para encomendar o corpo dele. Um homem que lutou tanto pela igreja, dedicou 45 anos da sua vida pela igreja. E por incrível que pareça, ironia do destino, nem um padre para encomendar o corpo dele. E olha que nessa trajetória, ele fez bons amigos. Ele tinha muita amizade com os padres. Mas ninguém se prontificou com coragem e com verdade para vir aqui, não, eu vou aí celebrar uma missa para ele, de corpo presente. Não. Mas isso para nós, sem querer ser arrogante, não é o problema. Porque com certeza, se não tinha padre, mas o céu todo estava aqui encomendando o corpo dele. Já estava preparando ele para o céu. Essa é a nossa crença. O que a gente lamenta é que realmente a ausência dessas pessoas que poderiam ajudar tanto e não ajudaram, que a obra poderia estar bem maior. Eu diria até, que a gente fica sabendo aqui, que até o contrário, em vez de eles ajudar, eles atrapalham. Eles negam a veracidade da igreja, dessa obra. E diz que isso é tudo uma fantasia, isso é tudo uma besteira. O profeta era falso. Olha só. Quer dizer que falar a verdade, comentar a verdade, ter coragem é falsidade. E o que está acontecendo hoje na igreja, não. Ou isso é o certo. Isso é apoiado. Infelizmente, aqui como Deus fala, a inveja sempre existiu no ser humano. Por que o Lúcifer foi expulso do céu? Para mim, é o primeiro pecado que foi cometido. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele ficou com inveja de Deus. Ele achou que poderia ser como Deus, ou talvez maior que Deus. E Deus fez o quê? O expulsou do paraíso, expulsou do céu. Hoje é o quem? O inimigo de Deus declarado. Então a gente sabe que em tudo existe a inveja. Eu trabalhei numa empresa onde existia carregado, chefe, gerente, diretoria. E aquilo a gente via, mas isso é normal, não é na empresa onde eu trabalhei. Em todos os lugares acontece esse tipo de coisa. Se você fosse dar uma ideia ou mostrar alguma coisa para um superior teu, de duas uma, ou ele aceitava porque a tua ideia era boa, mas botava na conta dele, certo? Não botava na tua, ou nem aceitava, ignorava a tua sugestão. Vou dar uma historinha rápida aqui que foi contada na época que eu estava na Consul. Uma grande empresa comprou uma máquina caríssima, produtora, e vieram vários engenheiros para montar essa máquina na empresa. E essa máquina foi montada com muito cuidado no
nos cuidados de engenheiros, e a máquina não funcionava. Eles não conseguiam botar para funcionar a máquina. Um humilde faxineiro da fábrica perguntou por que aquele tumulto, o que estava acontecendo com aquela máquina. E os engenheiros, a chefia, os entendidos, falaram para ele: o senhor não tem que se preocupar com isso aqui, faça o seu serviço, faça a sua faxina. Ele pediu desculpa e disse: eu não queria me meter, mas só estava curioso para saber o que está acontecendo. Continuou aquela lida na máquina, continuou eles procurando fazer a máquina funcionar. O faxineiro voltou a perguntar: eu poderia saber por que a máquina não está funcionando? A gente já falou para o senhor que isso não lhe pertence, não lhe interessa, porque essa máquina é uma máquina muito cara, é uma máquina só engenheiro pode mexer. O senhor é só um faxineiro. Mas por que só curiosidade? Não é porque eu varrendo ontem aqui o pátio, o corredor, eu encontrei essa porca, e achei essa porca nesse parafuso, achei diferente e guardei. Resumindo, o que significava aquela porca de parafuso? É o que estava faltando para a máquina funcionar. Quer dizer, ignorar aquela pessoa humilde, aquela pessoa que pouco estudo tinha, com a arrogância da engenharia, com a arrogância do chefe, do diretor, não deram a mínima importância para aquele servidor humilde. É que hoje acontece, esses servos de Deus humildes, que não têm conhecimento, não têm estudo, então acha os eclesiásticos, os importantes, acho que são insignificantes. Acha que, por exemplo, se eu estudei tanto, se eu tenho o cargo que eu tenho, por que Deus não fala comigo? Vai falar contigo, que não tem estudo nenhum. Você é o profeta. Você era São Francisco, São Padre Paulina. São vários santos que foram ignorados. Mas hoje são reconhecidos como santos, com muito devotos. Santos que hoje estão no céu, com certeza. Então aqui, nessa mensagem, infelizmente, em 95, Deus já falava. A inveja de alguns padres e bispos. E continua essa inveja, essa soberba, esse orgulho de não querer dar o braço a torcer por uma obra pequena, mais significativa. Mas, como Deus sempre falou ao profeta: meu filho, o pouco que tens, o pouco que atraísse, já é o suficiente para mim. E aqueles que ainda, por através não de inveja, mas por insegurança, talvez por medo, mas vai chegar o dia de ele reconhecer, ele vir aqui valorizar essa obra, e quem sabe, se a gente tiver tempo para frente, trazer mais pessoas, porque um padre, um bispo, ele pode afastar muito, mas também pode trazer muitas pessoas para a obra. Então, isso é uma coisa, uma tarefa que o profeta nunca teve medo. Ele não teve medo do trabalho dele, não tinha medo de inveja, não tinha medo de cara feia. Ele fazia o que Deus pedia e pronto. Enfrentava padre, se fosse possível, enfrentava bispo, porque ele sabia o que estava fazendo. Se fosse bem recebido, tudo bem, se não fosse, sacudia o pó da calça e vinha embora.